Com a palavra, deputado Giovanni Queiroz, PDT do Pará. Senhor presidente Zalci, eu vi aqui agora há pouco o deputado Onofre Agostini fazer um pronunciamento entusiasmado sobre a sua cidade de Curitibanos. Cumprimentá-lo e cumprimentar a sua cidade por tê-lo aqui conosco, deputado, porque Vossa Excelência vem aqui retratar exatamente a força, a vontade e o vencer extraordinário de um povo que resistiu, persistiu, conquistou e construiu uma cidade onde moram milhares de pessoas e que o senhor é um dos ilustres representantes. Mas eu não venho aqui com o mesmo entusiasmo, porque venho falar do Pará. Lamentavelmente eu venho aqui como deputado um tanto envergonhado do meu país, dos meus pares deputados dessa casa. Envergonhado. E vou dizer por que envergonhado. Na segunda-feira próxima passada, no jornal Hoje, da Rede Globo de televisão, depois novamente exposto à noite no Jornal da Globo, uma matéria sobre a educação no Pará. E plantaram um jornalista numa escola durante 8 dias, com autorização, logicamente, do secretário de Educação do Estado do Pará. E ali, esse repórter mostrava a vergonha que era a educação no Pará. Uma escola destruída, onde com a chuva as crianças tinham que se amontoar num canto, onde o professor de matemática mostrava um bolo de papel e dizia: esse é o meu apagador. E não peguei na lixeira, porque nem lixeira tem, peguei no chão. E uma outra professora dizendo: eu não tenho nem mesa para dar aula, minha bolsa está ali. E apontava para o quadro, num parafuso, onde ela pendurava sua bolsa. E uma criança chamava o repórter e disse: venha ver o nosso banheiro. E ali uma pilha de cadeiras entupia a entrada do banheiro, que deveria ser utilizado por aqueles jovens. Este é o estado do Pará. Esta é a vergonha que me deixa envergonhado. Fosse um corpo humano, eu poderia dizer que, ao abrir este corpo, nós vamos ver vísceras putrefatas. Uma delas, a educação do estado do Pará. Mas o pior, senhor presidente, senhores deputados, é que o subsecretário de Educação, ao vir justificar tamanha marmota, tamanha vergonha, disse: nós já recuperamos 20 escolas como estas. Mas são 1.600 escolas, mais de 1.000 em situação semelhante. Até quando? Até quando nós vamos submeter o nosso povo a esta condição miserável? E não tem como colocar um corpo putrefato sob os tapetes, porque o seu odor contamina a nação brasileira. E é responsabilidade da imprensa, sim, noticiar, mostrar para o Brasil a situação miserável em que se encontram estes órgãos estatais, estaduais, em todo o Brasil. E eu até, senhor presidente, preocupado com a educação, há 2 anos coloco 80% daquela verba nossa de emendas parlamentares para a educação no estado do Pará, tentando fazer soerguer este que é o instrumento único capaz de transformar a nação brasileira, que é a educação. Convicto disso, absolutamente convencido de que sem educação nós teremos esse paizinho vergonhoso, miserável em que se encontra hoje, com assaltos a todo dia, a todo instante. É o noticiário das televisões, todas as televisões. É a situação precária na saúde. E o meu estado é o exemplo pior disso tudo. E eu fico aqui envergonhado, porque lamentavelmente a gente diria que o corpo paraense já está falido, seus órgãos estão em falência. Mas o pior é a falência do cérebro, que é o governante, é o governador, que, influenciado por alguns deputados e por uma parte da elite de Belém, mal informada ou viciada, não permitiu um novo caminhar no sentido de construirmos um Pará diferente, que seria a criação do estado de Carajás, o estado de Tapajós e o novo Pará. Aí sim, alavancas estariam ali postas para promover o desenvolvimento efetivo do estado do Pará. Lamentavelmente, não compreenderam as elites que governam o Pará.
Não se convenceram as elites econômicas e da comunicação do Estado do Pará. E o Supremo Tribunal, conivente com essa marmotagem, permitiu o plebiscito em todo o Estado, o que, logicamente, não permitiu se criar o Estado do Carajás e Tapajós. Mas, senhor presidente, eu precisava de 3 minutos pela liderança do meu partido. E pela liderança eu quero falar de uma coisa que entendo ser boa. Senhor presidente, eu fui líder o ano passado do PDT. E o Conselho Político se compõe com a liderança do Senado, a liderança da Câmara e o presidente do partido. Nas 3 oportunidades que tivemos com a presidente Dilma Rousseff, em nome do PDT eu dizia e chamava atenção e tentava, já que é um conselho político, aconselhar a presidência ao enfrentamento para ir enfrentar os juros mais caros praticados no Brasil, mais caros do mundo, aqui praticados. Senador Mauro Benevides, nas 3 vezes que tive a oportunidade de falar a presidente, eu dizia da nossa preocupação com a sangria que se pratica pagando juros caríssimos neste país. O ano passado foram 250 bilhões de reais. E eu fazia a conta para alguns companheiros do Pará, dizia assim, olha, com 250 bilhões, veja o que podemos fazer. Com 50 bi, nós podemos construir os 50 mil quilômetros de rodovias federais existentes hoje no Brasil. Com R$1 milhão por quilômetro. Dá para se construir 50 mil quilômetros, gasta-se 50 bi. Mas com 50 bi, se constrói todos os portos e aeroportos do Brasil. São 100 bi. Com mais 50 bi, se constrói todas as universidades do Brasil. Vai para 150 bi. Senador, deputado, presidente Mauro Benevides, gastei só 150 bi, mas mais 50 bi. O senhor coloca água e esgoto em todas as cidades brasileiras. Senhor presidente, senhores deputados, nós mandamos isso, sangramos o povo brasileiro, tiramos dele a condição da saúde, da educação de qualidade, da segurança pública, do emprego para o nosso homem, da condição de bem morar ao nosso povo, para emprestar e transferir, literalmente transferir, para o sistema financeiro, cuja cobiça não tem limite. E nós não temos aqui a lei da usura, o Usury Act, que há 100 anos vigora nos Estados Unidos, que proíbe essa ganância miserável do capital contra o ser humano, contra a nação brasileira. E graças a Deus a presidente, de repente, assume isto. Isso me deixa revigorado na minha função parlamentar e ali nos momentos de aconselhamento como líder do PDT. Em ver a presidente dizer, é para baixar a taxa Selic. Ela não disse isso ao Banco Central, mas disse, olha, nós temos um superávit primário que já permite ao Banco Central caminhar na direção de baixar a taxa Selic. Não faz sentido uma taxa com juros reais de 6, 7, 8, 10%, como já convivemos aqui no Brasil. Por outro lado, vem agora e peita os juros comerciais de empréstimos individuais, dos cartões de crédito, dos cheques especiais. E alguns bancos resistem. O próprio Banco do Brasil ainda não baixou os juros do cheque especial. Ainda está em 148% ao ano. Olha que absurdo! Sangria contra o cidadão que não usa o cheque especial pagando juros de 8%, porque precisa não, porque é por vaidade não, é porque precisa. Às vezes para comprar um último pãozinho para o seu filho, até que se receba o salário do final do mês. O Banco do Brasil ainda não baixou, senador Mauro Benevides. Senador, deputado Exalci, ainda não baixou. Mas com certeza irá fazê-lo porque a presidente da República, com a coragem que teve aos seus 18, 20 anos, de enfrentar as baionetas da Revolução de 64, tem a mesma coragem de enfrentar agora uma arma pior, mais perigosa, porque trama contra a nação brasileira. Haverá de continuar enfrentando o sistema financeiro e terá nesta casa, e tem nesta casa, com certeza, o apoiamento de 98% dos parlamentares da Câmara e do Senado. Porque nós não podemos mais permitir é que o Brasil continue se curvando aos interesses internacionais do sistema financeiro e nacionais do mesmo sistema que aqui explora o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.